O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo, mas até pouco tempo atrás o número de casos vinha caindo, o que levou aos recentes surtos da doença. A região de Rockland County, no estado de Nova York, Estados Unidos, declarou estado de emergência na semana passada depois de um sério ressurgimento do vírus, que pode ser evitado. E isso está longe de ser um caso isolado. Os EUA devem ter, neste ano, o maior número de casos desde 2000, quando a doença havia sido oficialmente eliminada. Na maioria dos casos, o sarampo é uma doença com baixa gravidade, mas ele também pode levar a complicações que oferecem risco de vida, como pneumonia, meningite e inflamação cerebral. Mesmo que ainda esteja muito abaixo de níveis históricos, a doença tem tido um aumento nos últimos anos. Os casos registrados subiram 31% em 2017 em relação ao ano anterior, levando a cerca de 110 mil mortes no mundo todo. De acordo com a Unicef, braço da ONU para a Infância, 98 países registraram um aumento de casos de sarampo em 2018, com quase 3/4 disso ocorrendo em 10 países. Quando a vacina contra sarampo se tornou amplamente usada nos anos 1980, o número de casos caiu significativamente, levando alguns países a declarar que ele tinha sido erradicado. Por exemplo, em 1967, um ano antes da vacina ser introduzida na Inglaterra e no país de Gales, houve quase 500.000 de casos e 99 mortes nos dois países. Em 1997, esse número havia caído para o número mais baixo já registrado, 56 casos e nenhuma morte. Todos os surtos de sarampo ocorreram em áreas onde não há imunização suficiente para criar esse efeito, mas os motivos variam de um lugar para o outro. Apesar de abundantes evidências científicas em favor da vacinação, os chamados anti-vaxxers acreditam que vacinas são desnecessárias ou prejudiciais. Normalmente uma doença pouco grave, a rubéola pode ser catastrófica se contraída nos estágios iniciais da gravidez, causando sérios problemas cardíacos, de aprendizagem, de visão e de audição no feto. Na Ucrânia, por exemplo, a confiança do público na vacinação foi fortemente abalada em 2008 depois da morte de um adolescente depois de se vacinar contra sarampo. Apesar da morte não ter sido causada pela vacina, o episódio levou o governo a interromper a campanha de vacinação. Em 2016, quando a situação piorou graças à crise política, corrupção no serviço de saúde e falta de vacinas, a Ucrânia teve um dos índices de vacinação contra sarampo mais baixos do mundo, com apenas 1 em cada 3 crianças de 6 anos protegida com 2 doses de vacina. Os níveis de imunização também caíram em países onde o sistema de saúde entrou em colapso, como no Iêmen, que está no meio de uma guerra civil, e na Venezuela, que está lidando com uma séria crise econômica. O sarampo normalmente começa com febre, mal-estar, irritação nos olhos e tosse, seguidos por um aumento na temperatura do corpo e manchas vermelhas na pele em sua forma mais suave. O sarampo faz as crianças se sentirem muito mal, com recuperação em 7 ou 10 dias, mas é comum que haja complicações como infecções no ouvido, convulsões, diarreia, pneumonia e inflamação no cérebro. O sarampo ainda é uma grande causa de mortalidade infantil em muitos países de baixa renda, apesar de se acreditar que a vacina evitou mais de 20 milhões de mortes entre 2000 e 2017. A Itália e a França ampliaram as exigências existentes com multas e proibindo crianças não vacinadas de frequentarem a escola. E a Alemanha está atualmente fazendo uma discussão sobre tornar a vacina contra sarampo obrigatória. Na região de Rockland County, em Nova York, crianças não vacinadas foram proibidas de frequentar locais públicos por 30 dias. Mas é difícil imaginar como isso pode ser eficientemente fiscalizado, e há pouca evidência de que a vacinação obrigatória seja sempre a melhor abordagem. Enquanto isso, pais que estão em dúvida podem se tornar mais resistentes se sentiram que não estão tendo o direito de escolher. Uma solução melhor talvez seja a oportunidade de ter uma conversa com um profissional de saúde que dê uma resposta às suas preocupações.
já que a maior parte da falta de imunização resulta da dificuldade de acessar serviços de saúde. Serviços customizados de imunização também podem ser úteis. Por exemplo, uma resposta inovadora para um surto de sarampo no bairro de Hackney, em Londres, foi o ônibus Pintadinho, uma unidade de imunização móvel que fazia tours pelo bairro, parando em pracinhas e estacionamentos de supermercado. O ônibus vacinou quase 1.000 crianças cujos pais simplesmente precisavam de acesso mais fácil a serviços de imunização. Já que a queda global nos índices de vacinação tem origem principalmente em questões práticas e logísticas, muitas vezes é mais importante ter tudo em ordem para ter um programa de vacinação bem-sucedido. Isso significa ter vacina suficiente para todo mundo, através de um serviço bem organizado, fácil de acessar, e reforçado por esforços do governo para aumentar a confiança da população na vacinação.